Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Com a desistência da reforma da Previdência, o governo aposta em 15 medidas para manter a recuperação da economia no foco. A privatização da Eletrobras, independência do Banco Central e uma reforma das agências reguladoras estão entre os destaques. E foi justamente o anúncio da retomada da privatização da Eletrobras que levou a Bolsa a operar acima dos 86 mil pontos hoje, fechando num novo recorde. Sob intervenção federal, o governador do Rio de Janeiro disse que só a retomada do emprego pode garantir a segurança do Estado. E uma pesquisa traça o perfil do desempregado brasileiro. Em média, o trabalhador que perdeu o emprego demora 14 meses para voltar ao mercado de trabalho. A maioria é mulher e tem mais de 30 anos de idade. O cenário econômico está no ar. O governo apresentou hoje um plano B para a economia depois de desistir da reforma da Previdência, pelo menos por hora. Se por um lado há um aumento da chance de o país ser rebaixado pelas agências de classificação de risco, que esperavam a aprovação da reforma do sistema de pensões e também a tributária, hoje proibidas de acontecer pela intervenção federal no Rio de Janeiro, há uma norma, a Constituição, que proíbe reforma durante um processo de intervenção federal, como ocorre hoje no Rio de Janeiro. Agora o Palácio do Planalto está resolvendo aprofundar a agenda de modernização da economia brasileira. O plano tem 15 medidas. As principais são a privatização da Eletrobras, reafirmada neste plano pelo governo, e a decisão política de propor a independência do Banco Central com mandato fixo para o presidente da instituição. O economista Fábio Pina, da FEComércio São Paulo, está conosco. Pina, bem-vindo. Muito obrigado. Nós temos 15 medidas. A reforma da Previdência, evidentemente, era o plano A. Sim. A. Até que o governo percebeu que, diante dessa decisão da reforma, da intervenção no Rio de Janeiro, não há hoje ambiente jurídico para se votar a reforma da Previdência, além das dificuldades para se conseguir votos na Câmara dos Deputados. Essas 15 medidas podem continuar a fazer com que o país continue nessa recuperação, a manter a continuidade da recuperação, esperando a reforma, porque ninguém esqueceu a reforma é absolutamente necessária ainda. Esse é o ponto. As medidas são boas, só que elas são, vamos dizer, se a reforma da Previdência fazia parte de um ambiente macroeconômico, de equilíbrio macroeconômico de longo prazo, essas medidas são no ambiente microeconômico, na operação da economia no dia a dia. São positivas, a maioria delas, eu tenho ressalvas quanto a uma delas, mas são positivas, o mercado olhou positivamente. Mas o mercado olhou positivamente, na minha opinião, por dois motivos. Um, porque as medidas são, de fato, melhoram o ambiente econômico. E dois, porque mostra que o governo não desiste de impulsionar reformas. Então, imagina-se o seguinte, o governo, por enquanto, consegue encaminhar estas reformas, não fica paralisado neste momento, como foi dito. Que não precisam dos 3/5 de votação no Congresso, né? Não são propostas de emenda, eles podem votar essas emenda constitucional, né? Eles podem votar essas medidas. E, ao mesmo tempo, o mercado imagina que, como o governo está dizendo, ele não esqueceu da reforma da Previdência. Ou seja, essas medidas não podem ser uma troca. Olha, eu não faço a reforma da Previdência, mas faço isso. Não, elas também eram necessárias. A ordem desejável era a primeira reforma da Previdência e depois essas medidas. Não sendo possível, nesse momento, por ambiente político e também jurídico, aprovar a Previdência, o governo não ficou paralisado. Isso é positivo. Agora, o governo tem que marcar ponto, marcar sua posição e mostrar que, sim, assim que possível, vai votar a reforma da Previdência. Se for depois das eleições, talvez o ambiente fique até mais fácil para você aprovar essa reforma. Não interessa, o governo tem que garantir que vai fazer isso. Isso é muito importante, essa sinalização do governo para o mercado. Eu separei algumas dessas 15 medidas, são 15, nós separamos algumas, temos ali numa tela justamente para a gente mostrar. Autonomia do Banco Central, aliás, o ministro Meirelles fez menção sobre isso, diz que faltava decisão política porque já era uma defesa técnica, ou seja, o presidente do Banco Central tem mandato fixo. Isso. Privatização da Eletrobras, esse teve uma repercussão gigantesca hoje aqui na Bolsa, a gente vai falar disso também. Redução da desoneração da folha de pagamento. E depois tem cadastro positivo também. Vamos falar dessas primeiramente. Eu já sei a sua pontuação com relação à desoneração, uma redução da desoneração. Isso. Nós já recebemos alguns setores aqui dizendo que se voltar a oneração na folha de pagamento, aumenta o desemprego, o governo ganha de um lado, mas vai perder do outro. Perde do outro. De onde ganha-se mais e por onde perde-se menos? Porque eu tenho que fazer uma escolha. Eu acho que o governo fez simulações, é um governo que precisa de caixa.
mas eu não tenho tanta certeza de que vai funcionar dessa forma. O Brasil já que tem vai dar certo. Que vai dar certo. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, então a gente chega em certos limites que realmente começa a ficar um nó górdio para o próprio governo. É melhor ele desonerar para aumentar a atividade e arrecadar mais com o aumento da atividade, ou é melhor ele perder um pouco de atividade, mas exonerar a folha ou qualquer outro tributo? O fato é, se arrecadar mais, está aumentando a carga tributária num país em que a carga já é alta. Então esse é o nosso reparo. Primeiro, que é uma medida que impele gente a demitir, ou pelo menos impede gente de aumentar a oferta de emprego, porque ela acaba onerando o emprego, na realidade é isso. E aumenta também, se aumentar a carga tributária, a arrecadação aumentou a carga tributária, o que é ruim. Pina, você não acha que a sociedade está mais maleável para discutir onde é que nós vamos cortar os gastos do governo, como redução do tamanho do Estado, do que aumentar a carga tributária? Eu acho que sim, né? É o ponto que eu queria chegar. Na realidade, o governo tem que fazer Me parece mais isso. cortes. Qualquer ideia de aumento de imposto não passa, porque já é um conceito público. Todo mundo já sabe, a gente sabe no bolso que a carga tributária é muito elevada. E hoje eu acho que há um apoio maior do que se imagina para a redução do papel do Estado. Fala isso com mais frequência do que se falava há 10 anos. Se fala isso. O Estado é importante, ninguém é maluco dizer que o Estado não serve para nada. Isso é uma besteira. E há coisas estratégicas que ninguém vai abrir mão de ter um Estado forte. É um grande regulador, tem que ser o maior árbitro, segurança tem que estar na mão do Estado, não dá para ter milícias por aí. A gente está vendo, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O que a ausência do Estado o que a ausência do Estado mostra também. Então, claro. Você não pode ter um Estado gigante e não pode ter um Estado totalmente ausente. E também não pode ter um Estado que, quando está lá, não sabe o que fazer com o dinheiro e gasta mal. Então, reformar o Estado não significa só mudar o tamanho do Estado, significa dar eficiência aos gastos do Estado. Isso resolveria 90% de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Agora, as medidas, de forma geral, são positivas. Nós temos mais 3 ali que nós selecionamos. Vamos lá rapidamente, está ali, ó, extinção do Fundo Soberano. Isso tem uma certa polêmica, porque tem questões ideológicas envolvidas, mas é uma posição desse governo. Reforma das agências reguladoras, isso é extremamente modernizador. Sim. E marco legal de licitações e contratos, ali redução de burocracia propriamente dito, né? Acho que o conjunto é bom. Eu vou lembrar das outras medidas. O Banco Central tem um mandato fixo. Tira do foco o embate político sobre o Banco Central. O Banco Central fica mais técnico. Isso é bom para o mercado, é bom para a economia. Claro. Países sérios têm bancos centrais independentes. Ou seja, muda o governo, não fica mudando política monetária. A moeda é uma coisa muito importante. Na esteira de tudo isso, vem um marco regulatório para melhorar, inclusive, o efeito de uma eventual privatização. Quando eu falo nas agências reguladoras e melhorar, as agências reguladoras, na realidade, foram capturadas por interesses privados, interesses do governo. Elas não podem ser capturadas nem por interesse privado, nem do governo e nem do consumidor. Elas têm que ser reguladoras, têm que ser um árbitro técnico, neutro. E é isso que está se propondo. Se eu fizer uma privatização e uma nova rodada de grandes privatizações, que é o que a gente espera, e parece que é isso que está indicando com o início da Eletrobras, eu preciso ter agências reguladoras boas, tecnicamente decentes, para que isso não se torne uma bagunça no país, para que isso não piore a vida do consumidor, para que isso maximize o efeito disso. Então, o conjunto de medidas é muito positivo. E o Fundo Soberano também só tem um problema ideológico, porque para que um fundo soberano deste tamanho, rendendo pouco, num país que tem uma dívida pública do tamanho que tem hoje? Não faz muito sentido para mim. Comprar a dívida pública, reduzir o tamanho da dívida pública, é muito melhor uso de qualquer recurso, né, de qualquer dinheiro que o país tenha. Inclusive com a venda, por exemplo, da Eletrobras. Se eu tivesse que fazer uma escolha, o que a gente faz com esse dinheiro? Compra a dívida pública, que você reduz a taxa de juros, você estimula a economia. Faz um governo menos dependente do mercado para se financiar. Obviamente. Juntando com a redução do Estado, você começa a ter um Estado mais rápido, mais eficiente. Para reduzir o Estado tem que ser inteligente. Não dá para só reduzir o Estado e fazer corte linear. Você tem que reduzir de forma inteligente. Onde ele é mais ineficiente, você tira o Estado. Onde ele é eficiente e necessário, você mantém o Estado. Pina, obrigado pela gentileza de atender aqui no Cenário Econômico. Sempre um prazer. Está aqui a análise de Fábio Pina, economista da FEComércio, dessas 15 medidas. A gente vai falar disso durante todo esse ano, porque essas discussões vão para o Congresso nesse momento e são discussões que não são emendas à Constituição, portanto, a forma de votação, outra forma da discussão pode ocorrer normalmente, são medidas, portanto, para continuar com a agenda econômica no foco. E hoje no Rio de Janeiro, durante evento com o presidente Michel Temer, o governador do Rio disse que o enfrentamento da violência precisa de carteira assinada, numa clara alusão de que só a retomada econômica com a geração de empregos no estado fluminense, especificamente, hoje sob intervenção na área de segurança, é que poderia dar sustentação à volta da normalidade que hoje vai ficar na mão do Exército. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem detalhes. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Essa declaração do governador Luiz Fernando Pezão aconteceu no mesmo dia em que as Forças Armadas realizaram mais uma operação aqui no Rio de Janeiro. Foram montados bloqueios nas estradas e também ocupada a favela Kelsos, que fica na Avenida Brasil, ao lado de um quartel da Marinha. O governador Luiz Fernando Pezão participou dessa cerimônia na cidade de Itaguaí, no sul do Rio de Janeiro, onde estava presente também o presidente da República, Michel Temer. Para Pezão, é fundamental investir na segurança, no combate direto à criminalidade, mas a violência vai ser reduzida também se tivermos investimentos na área social, com a geração de novos empregos. Vamos escutar o que o governador falou. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente, que todo o recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Todos os trabalhadores querem ter a sua carteira assinada. Por isso, esse investimento aqui eu acho que é um símbolo. Pois é fundamental realmente esse investimento na área social, geração de empregos e também na educação. É preciso de unir forças para combater a violência e aumentar a tranquilidade, Piotr. Muito obrigado. Agora sim, Maurício, vamos lá. Só para falar do aspecto do emprego, o brasileiro leva em média 14 meses para voltar ao mercado de trabalho. Vamos colocar isso de uma outra forma, é 1 ano e 2 meses depois que fica desempregado para tentar voltar ao mercado. Claro, nós estamos falando aqui de um tempo médio. Isso está numa pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e traça o perfil do trabalhador desempregado no país. Vamos lá, nós temos algumas telas. 59% são mulheres, 34 anos em média tem as pessoas desempregadas hoje no país, ou seja, está no começo, na primeira fase, podemos dizer ali, da vida profissional. Exatamente, esse dia a gente estava falando de inadimplência, é exatamente essa idade que as pessoas estão comprando coisas, comprando casa, comprando carro, educando os filhos, né? 54% tem ensino médio. São os 3 primeiros dados dessa pesquisa do SPC Brasil que traça o perfil do desempregado hoje no país. Vamos lá, nós temos mais alguns detalhes. 95% são das classes C, D e E. Vale só fazer uma menção à indústria da construção civil, que é grande empregadora e sofreu muito durante a crise, e boa parte ali emprega justamente pessoas das classes C, D e E. 58% tem filhos. A maioria dos filhos, nós estamos falando de crianças menores de idade. Esse é o perfil que nós temos ali. Tem mais uma terceira tela ali? Vamos lá. E 32%, perdão, nunca haviam ficado desempregados e 35% tiveram a demissão justamente por causa da crise econômica. Esse é o perfil dessa pesquisa e mostra claramente qual é o quadro do desemprego hoje no Brasil. Nós temos pouco mais de 12 milhões de desempregados. Tem havido uma redução, um aumento de contratação por carteira assinada, é verdade, mas também com muita informalidade, o que é um processo normal na retomada do emprego. Mas ainda nós estamos falando de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no país. E vamos a um rápido intervalo aqui no cenário econômico. Daqui a pouco o Ibovespa, a gente tem os dados do Ibovespa, hoje bateu um novo recorde, o comportamento dos papéis da Eletrobras, a ação mais valorizada hoje aqui, e a cotação do dólar. Eu volto em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, um dia de recorde do Ibovespa e puxado sobretudo pelos papéis da Eletrobras, que hoje, as 15 medidas que nós discutimos do bloco anterior aqui do cenário econômico, é uma dessas 15 medidas, a reafirmação por parte do governo do processo de privatização da Eletrobras, que lá atrás também fez a Bolsa subir bastante no ano passado, quando houve esse anúncio. Vamos lá, nós temos os dados ali, o Ibovespa, esse é o gráfico do Ibovespa, a gente vê que ele chegou a cair um pouquinho hoje no começo do dia, depois subiu e subiu bastante, chegou bem acima dos 86 mil pontos durante o dia e terminou com uma alta de 1,19%, a 85.803 pontos. Esse é o novo recorde do Ibovespa hoje e puxado sobretudo pela Eletrobras. A gente tem hoje especialmente as maiores altas ali. As duas ações da Eletrobras negociadas aqui, nós temos tanto as preferenciais quanto as ordinárias ali. 8,65% foi a que valorizou mais a Eletrobras PNB. E a Eletrobras ON
6,82%. Depois Fibra, estamos falando ali de celulose. Cosan, que é uma das empresas que tem condição extremamente boa de financiamento lá fora, tem potencial de investimento, a Cosan. E o Banco Itaú, a Itaú está ali, ON também 4,04%, essas foram as maiores altas hoje do Ibovespa. E o dólar comercial, para a gente fechar aqui os dados do mercado, o dólar comercial, uma alta de 0,61% hoje a R$ 3,25. E cerca de 2 anos depois de o Brasil perder o grau de investimento das 3 principais agências de risco internacionais, um grupo de 14 empresas brasileiras, entre elas a Cosan, que a gente viu ali, ainda mantém o selo de boas pagadoras. A Vanessa Casalini tem os detalhes e conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O último rebaixamento do Brasil aconteceu no mês passado. O grau de investimento mostra que uma empresa, banco ou governo tem condições de pagar sua dívida sem atraso. É o selo de bom pagador. E essas 14 empresas têm conseguido se manter blindadas, ainda que por motivos diferentes. Elas não têm muita proximidade com o governo e operações pouco concentradas no Brasil, com receitas vindas do exterior. Entre elas estão Ambev, Braskem, Gerdau, BRF, Suzano, Votorantim, Cielo e Fibra, entre outras. Mas a fabricante de aeronaves Embraer é exceção. Tem participação minoritária do governo e mantém o grau de investimento por causa do bom desempenho em vendas no exterior. A Vale também tem uma pequena participação do governo, mas sofre pouca influência estatal nas decisões administrativas. Tem hoje a nota mais alta de todas as empresas brasileiras. Esse grupo das brasileiras boas pagadoras reduziu de tamanho desde 2006, quando passou de 19 para as atuais 14. Nesse período, 7 caíram para o chamado grau especulativo e apenas 2 subiram. Piotr. Resultado do momento econômico que passamos nos últimos 2 anos. Aliás, não, desde 2014. Com uma leve melhora agora em 2017. E um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que de 24 setores industriais brasileiros, 14 estão atrasados na implementação de tecnologias digitais em relação aos concorrentes globais. Isso representa cerca de 40% da produção industrial. E isso, uns dados a gente tem aqui do IBGE e também da CNI. Eu converso agora com João Emílio Gonçalves, gerente executivo de política industrial da CNI. Emílio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Piotr, um prazer. A gente está num dia especial hoje com alta do Ibovespa, Eletrobras em alta, que puxou o índice, mas a gente está falando aqui de inovação, que não atinge boa parte dos setores industriais brasileiros. E a gente está falando de economia 4.0, a gente está falando de futuro, de sustentabilidade no mundo econômico que é extremamente competitivo. O que falta para essas empresas? É, digamos, um sopro da crise que ainda as afeta, com falta de recursos para investir nisso, ou é postura, ideário do próprio empresário? Olha, em primeiro lugar, só para fazer uma correção, a gente não está falando só de futuro, a gente está falando de presente, porque a indústria 4.0 é uma realidade. É uma realidade que já começa a aparecer nos outros países e também começa a aparecer no Brasil. No estudo que a gente identificou é que existe, que de certa forma é um dado conhecido, a gente tem um gap de competitividade em relação aos outros países, isso é mais acentuado em alguns setores do que em outros, e o que a gente enxerga é que um avanço mais rápido em direção às tecnologias da indústria 4.0 podem permitir dar um salto de competitividade e colocar o Brasil numa maior condição, as empresas brasileiras numa maior condição de competir com as empresas estrangeiras. O que precisa é um conjunto de coisas, né? A gente sabe... Vamos lá para esse conjunto de coisas, vamos lá. Quais são essas coisas? Porque eu tenho várias reclamações. Carga tributária alta que, obviamente, mexe na produtividade e mexe na competitividade. Burocracia extremamente complicada aí no país que deixa as empresas brasileiras com uma série de papéis que as concorrentes globais não têm. E aí eu falo do investimento capaz de se colocar realmente com automação e qualquer outro procedimento mais moderno. Dessa ordem, eu só citei 3, eu imagino que existam mais, mas dessa ordem, por onde que dá para começar rápido? Olha, tem várias dimensões, né? A gente fez um estudo, esse é o segundo, o primeiro a gente fez em 2016, já num esforço da CNI de ir identificando quais são as dimensões, quais são as ações que precisam ser tomadas para apoiar o movimento do setor industrial em direção à indústria 4.0, que é o que os outros países estão fazendo. Se a gente for olhar para todos os países desenvolvidos, inclusive alguns em desenvolvimento, eles estão procurando desenvolver políticas que apoiem o movimento das empresas, inclusive de pequeno e médio porte, em direção à digitalização e indústria 4.0.
O que a gente mapeia de problemas aí? Primeiro, existe um problema de conhecimento, um problema de sensibilização das empresas para a importância e para a atualidade desse tema, né? Que não é uma coisa que vai acontecer daqui a 20 anos, é um processo que já está acontecendo agora com velocidade. E aí a gente entra em vários elementos. Precisa ter fomento à modernização tecnológica, precisa ter estímulo ao desenvolvimento de várias tecnologias no Brasil, porque a gente tem várias das empresas que desenvolvem software, bens de capital e as tecnologias que viabilizam a indústria 4.0 aqui dentro do Brasil instalados. Tem desafios de formação de recursos humanos, de requalificação de recursos humanos, de infraestrutura, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de conexão, de comunicação entre as máquinas. Mesmo quando a gente pensa na incorporação de tecnologia na agricultura, né? Com a agricultura de precisão, agricultura 4.0, como também se chama, você precisa ter comunicação chegando à internet no campo. Então, e aspectos regulatórios também. Ou seja, tem uma grande agenda, algumas desses itens que outros países já passaram por ela, a questão de infraestrutura de telecom, por exemplo, e que a gente precisa fazer. É importante fazer isso tudo junto, mas existem algumas ações que já podem ser tomadas para começar a apoiar as empresas a se movimentarem mais rapidamente. A questão regulatória e a questão de fomento seriam as que já poderiam, até porque elas são um começo, sem regulação, sem saber como posso fazer e sem dinheiro para fazer, ninguém vai fazer muito além do que poderia, é isso? Tem questões regulatórias, a questão de fomento é realmente muito importante, porque existe uma necessidade de investimento das empresas nesse processo. Então, o que a gente defende, inclusive no estudo, é que seja apoiado uma etapa de planejamento das empresas para elas saberem quais são as tecnologias digitais que vão ter o maior impacto na produtividade delas. E a partir dessa identificação, desse planejamento do que fazer ao longo do tempo, quais tecnologias adotar, elas vão precisar, obviamente, investir nisso. E fomento, nesse momento, vai ser decisivo. É isso que a gente vê os outros países fazendo, é isso que a gente precisa que o Brasil tenha uma política para apoiar esse movimento de forma crescente, para atender às diferentes necessidades e perfis da indústria brasileira. Ô, João, que a gente precisa de um cobertor maior, está claro, mas nós estamos num momento de cobertor curto. Eu consigo, esse caso específico vem de alguma fonte de financiamento que não passa, por exemplo, pela capacidade do governo brasileiro de investir, que hoje está limitada pela questão fiscal? Exato. Existe, o que a gente enxerga nesse ponto é um apoio dos bancos públicos. Entendi. Tá? Por exemplo, obviamente, a principal fonte de financiamento brasileira é o BNDES. E a gente enxerga que a aplicação de recursos para permitir esse salto de competitividade da indústria brasileira é uma fonte prioritária, uma fonte que deve ser observada. Porque é estratégico. Nós estamos estratégico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um banco estratégico de fomento. No estudo, quando a gente identifica aquela situação de urgência para 14 dos setores da indústria, o que a gente está mostrando ali é que existe um gap de competitividade que pode se alargar, né? A gente tem empresas de vários setores com uma defasagem de competitividade em relação ao mundo por diversos fatores, pelo custo Brasil, por exemplo, que você mencionou. E como os outros países estão avançando na indústria 4.0, a gente não pode ficar parado. Não é uma agenda que a gente pode deixar para começar a entrar daqui a 10 anos. A gente tem que entrar agora. João, rapidamente um minuto. E qual é a questão hoje da mão de obra que essa indústria vai precisar? Nós temos isso sendo ofertado aqui no Brasil? Olha, porque nós estamos falando de educação profissional específica. Sim, várias adaptações vão ser necessárias, né? Você tem novas capacidades sendo requeridas e isso é uma coisa que vai ter que ser feita à medida que a gente avança. Né? O fenômeno da indústria 4.0 é um fenômeno recente no mundo inteiro. Esse conceito surgiu ali por 2011, 2012. Então, não é uma situação que a gente está atrasado e a gente vai lidar com a mesma coisa que os outros países estão lidando, que é preparar a mão de obra que estava adaptada a um padrão de indústria para o novo padrão de indústria. Tá certo. Né? João, obrigado pela gentileza. Um prazer, Piotr. Vamos acompanhar essa história, que isso interessa a todos nós, interessa ao futuro, né? Exato. Mas se faz agora no presente, né? Aliás, o futuro só existe se a gente fizer o presente bom. O futuro começa no presente por uma questão semântica, diga-se de passagem. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã, às 7 da noite, nesse novo horário aqui do Cenário Econômico. Até lá.